Bom dia a todos e todas. Na verdade, essa é uma reunião previamente agendada da Comissão de Fiscalização e Controle para a tratativa de dois assuntos extremamente importantes para a nossa comunidade. Para que essa reunião fosse possível, assim como sempre temos procedido dentro dos regramentos e do respeito ao Pacto Federativo e à independência, mas colaboração entre os poderes executivo e legislativo, nós oficiamos ao presidente da Casa, vereador Marcos, para que fossem convocados para duas reuniões sucessivas, sendo uma às 9h e a seguinte às 10h30. O ofício foi endereçado ao presidente da Casa, devidamente protocolado, em 1º de abril. Acho que parece, deve ser, o que nós vamos falar a seguir, pode ter sido um problema da data, né? Mas não era mentira. Era um assunto importante, como é um assunto importante. E eu pediria que a TV Câmara coloque aqui, para que as pessoas possam ver e acompanhar a imagem deste ofício do dia 1º de abril. E eu vou ler. Trata-se de solicitação para a reserva do plenário desta Casa de Leis, Sala Benedito Moreira Pinto, para reunião pública a ocorrer no dia 24 de 2022, hoje, portanto, com os secretários municipais da Agricultura e Planejamento, referente à pauta que segue. Período das 9h, tratativas com o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento para discussões sobre o grupo de trabalho referente às hortas urbanas e comunitárias e os desdobramentos da concessão da área do recinto Melo de Moraes. Período das 10h30. Discussão com o secretário municipal de Planejamento sobre o processo administrativo 36321 de 2015, que versa sobre reintegração de posse de área pública com tramitação na referida pasta. Nesta oportunidade, solicita-se a convocação dos senhores secretários respectivos, representantes das pastas de Agricultura e de Planejamento. Eu explico a importância de ambos os temas antes de mostrar o próximo ofício. O debate com a Secretaria de Agricultura e com o GT, o grupo de trabalho, aliás, criado pelo Executivo a partir de provocações de audiências públicas promovidos a partir da iniciativa desta Comissão de Fiscalização e Controle, como forma de buscar a composição de um plano municipal de agricultura urbana, periurbana, um fundo municipal de agricultura urbana e um conselho municipal de agricultura urbana. E o debate acerca do recinto trata-se da malfadada concessão, cujo processo licitatório não teve ainda a sua efetivação. O que fora prometido para a primeira quinzena do mês de janeiro. Nós já caminhamos para o mês 5. Não é? Há uma decisão judicial com base numa iniciativa do Ministério Público que pediu a devolução das chaves pela Arco, que é a entidade que hoje ainda se encontra como permissionária do espaço, porém com contrato vencido e com débitos em aberto. O fim disso será esse procedimento em que se abrirá essa oportunidade do debate e da propositura de propostas para alocação daquele espaço, que na nossa defesa esse valor deverá reverter para um fundo municipal de agricultura urbana, já que um espaço
tocado, gerido, administrado a partir de ações da Secretaria de Agricultura. Pois bem, o segundo tema com o secretário Girardello não é de importância menor, não é diminuta a importância em relação ao tema. Trata-se de um processo que inicialmente fora a doação de uma área para uma empresa, é conhecido como processo Sardinha, que está tramitando sem o necessário debate público, porque a não utilização da área dentro das regras impostas para que um empresário, uma empresa se constitua a partir da doação de uma área pública, da permissão, da concessão desse espaço, não foram cumpridos. E neste ínterim, famílias desabrigadas, que é uma realidade nos 4 cantos da nossa cidade, ocuparam esse espaço. E esse processo, polêmico, portanto, recheado de dados aqui, que nós ousaremos contestar, hoje pede a reintegração da área, a retirada dessas famílias, para se garantir que a empresa tenha continuidade daquilo que não fez. Esses eram os temas que nós, com base no que preceitua nosso regimento interno, nossa lei orgânica, em especial o artigo 18 da competência privativa e seus incisos 12, o 12 especificamente, é que essas audiências, essas reuniões públicas da Comissão de Fiscalização nos têm permitido trazer esses temas importantes e esmiuçá-lo aqui onde de direito. Ocorre que, aí eu peço que a TV Câmara coloque o segundo ofício, que é o ofício do presidente, onde o presidente Marcos, ainda no mesmo dia, já despacha para o gabinete da prefeita Suelen Rosim, atendendo à solicitação da Comissão de Fiscalização, como está ali bem descrito, pedindo a convocação. Convite a gente faz para os amigos irem para o churrasco na casa da gente de final de semana. Quando um vereador eleito pelo povo, presidente de uma comissão, com as prerrogativas que lhes são dadas pelo regimento interno, pela lei orgânica do município, se reporta ao presidente e solicita a convocação, e o presidente o faz, passo seguinte é comunicar à prefeita, e isso é feito por iniciativa aqui também do Poder Legislativo. A gente não liga lá para dizer, vem buscar um ofício aqui, não. A gente manda, leva um servidor ou um contratado, leva a mensagem do Legislativo ao Poder Executivo para que cumpra. Não é para avaliar, é para cumprir, porque é assim que a gente mantém o respeito ao Pacto Federativo, que é algo que a gente, infelizmente, tem visto perecer dia após dia, desde que a prefeita Suelen Rosim assumiu o comando da nossa cidade. Eu peço agora a imagem do livro de protocolo, entregue e recebido pelo funcionário lá do atendimento, o Matheus, no dia 4 de abril, há 16 dias atrás. A determinação de convocação dos secretários e do GT se deu através desses ofícios ali elencados nessa imagem. E a gente vem para a reunião hoje, para essa reunião pública, transmitida inclusive, para esses 2 debates importantíssimos, e começamos a nos dar conta que, passado 10, 15, 20 minutos, algo estranho estava acontecendo.
porque normalmente, convocado para as 9, às 9 horas, os secretários aqui estão. E aí nós vamos tomar as providências de pedir para a assessoria, para o suporte aqui, legislativo, entrar em contato com ambas as secretarias para entender o atraso. E aí a gente se dá conta de que não é um atraso. O ofício, que deveria ser tratado como de primeira ordem, porque é o ofício do presidente de um poder constituído, do poder legislativo, deve ter ficado relegado a alguma gaveta no terceiro andar do Palácio das Cerejeiras. Por quê? Porque nenhum dos secretários ou GT foi convocado. O ofício do presidente da Câmara foi simplesmente, mais uma vez, ignorado. E eu quero dizer aqui, mais uma vez, isso é muito grave, porque atenta contra o nosso regimento e a nossa lei orgânica, atenta contra o respeito entre os poderes, atenta contra o pacto federativo, diminui o poder legislativo, como se nós precisássemos fazer convite. Prefeita Suelen Rosim, para os churrascos a gente convida os nossos amigos. Não a tenho como amiga. Você é chefe do poder executivo. O ato ocorrido hoje, constatado hoje, de se ignorar por 15 dias um ofício da presidência do Legislativo determinando a convocação de 2 secretários, é atentatório contra a autonomia desse poder e as prerrogativas desse poder. E quero aqui deixar claro, não só aqui para os membros da comissão, para o Legislativo, mas para a sociedade e também para o Poder Executivo. Vou tomar providências formais. Vou instaurar, como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, pedido de que se apure, porque isso atenta contra o poder. E isso faz com que a prefeita Suelen Rosim incorra num ato contra o nosso regimento interno e contra a nossa lei orgânica. Isso mostra o valor que o Executivo hoje dá para o Poder Legislativo. Isso ocorreu há cerca de 30 dias atrás, quando o vereador Guilherme Berriel solicitou à comissão a convocação do presidente do DAI e de diretores da autarquia para uma pauta específica, que seria o poço da Praça Portugal. Constatamos naquele momento, com uma convocação igualmente antecipada, de semanas, que simplesmente o ofício ficou parado no gabinete da prefeita e não foi encaminhada qualquer convocação ao presidente do DAI e aos diretores. Ou seja, ou o Poder Legislativo se levanta e não aceita esse tipo de tratamento, porque não é prerrogativa da senhora prefeita obedecer ou não às leis maiores da nossa cidade, as prerrogativas inclusive constitucionais que a Câmara Municipal tem enquanto poder legitimamente constituído da nossa cidade. Não somos subalternos ao Poder Executivo, somos um poder autônomo. E por isso todas as nossas prerrogativas precisam, devem e serão respeitadas. E esse ato de hoje não passará seguramente desapercebido, porque tomarei todas as providências necessárias do ponto de vista político, administrativo e jurídico. Porque se isso virar uma regra, a prefeita passa a mandar no Executivo e também nesta casa. E isso não é admissível. Fica aqui o nosso repúdio, mais uma vez,
algo que tem se tornado comum no governo da prefeita Suelen Rosim, que é o menosprezo às formas, ao pacto federativo, às regras. Talvez porque esse não seja o universo dela, mas é um universo para o qual ela se apresentou. Tem mais do que o dever, tem a obrigação de aprender sobre os ritos, sobre o respeito aos poderes e se colocar à altura do cargo que o povo a colocou, sob pena de permanecer muito pouco tempo lá. Eu perguntaria ao vereador Bira se gostaria de usar a palavra. Presidente Stella e presentes aqui, eu lamento porque era uma reunião importante, é uma reunião importante, e assim como muitas vezes nós nos revoltamos pela interferência que existe do judiciário sobre as coisas do executivo e do legislativo, às vezes nós constatamos esse mesmo desvio em outras situações. Só tenho a lamentar, viemos prontos para a reunião, uma reunião importante, mas, infelizmente, não tivemos o resultado esperado. Como membro, eu lamento. Obrigado. Agradeço, vereador Biratã. Nós vamos nos reunir com o jurídico da casa, vamos ver as providências cabíveis e, obviamente, iremos reconvocar essa reunião pública, haja visto que são temas pertinentes a essa casa, assunto da nossa competência a tratar, inclusive no interesse da população, e vamos, naturalmente, tomar as providências necessárias para fazer com que a prefeita Suelen Rosim entenda o seu lugar e que respeite o nosso. E nada mais havendo a tratar, mais uma vez manifestando o nosso repúdio e o nosso lamento pela postura antidemocrática do Executivo frente a essa importante pauta, nós declaramos encerrada essa reunião da Comissão de Fiscalização e Controle.